Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, a Ana Carolina Luiz e eu, Beatriz Pires, vamos falar um pouco sobre o livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Além disso, vamos falar um pouco sobre o autor e algumas outras curiosidades. Mas antes, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Vamos começar falando um pouco sobre as características da obra. O autor é o Jorge Leão Amado de Faria, ou Jorge Amado. O gênero é romance, em que narra os eventos em forma de prosa, que é de uma forma mais objetiva e direta. E esse gênero também se diferencia da novela e do conto por causa da sua extensão. E até por ser um texto maior, ele apresenta tramas e personagens mais complexos. A sua data de publicação foi em junho de 1959 em uma revista, mas foi realmente para o público apenas em 1962. O narrador é onisciente em terceira pessoa, então ele conta todos os sentimentos e pensamentos dos personagens e ele está sempre visualizando todas as situações. E a linguagem é simples, coloquial e popular. Essa obra ela se mostra de forma poética, mas também bastante enxuta, Faz parte do gênero romance, ser mais direta, também debochada, trazendo características marcantes dos textos de Jorge Amado, como a crítica social, por exemplo, enquanto ele criticou os comportamentos da burguesia, o regionalismo, ao utilizar gírias, expressões e os costumes, também por causa que o livro se passa em Salvador, na Bahia, por isso representando a segunda fase do modernismo brasileiro, que foi de 1930 até 1945, onde tinha o Nordeste como cenário, valorizava muito o realismo, o regionalismo, a realidade social, cultural, econômica e trazia bastante temáticas cotidianas e a linguagem coloquial. A gente tem, por exemplo, aqui duas citações falando botequins e rabo do olho, mostrando que realmente é uma linguagem regional e popular. Agora eu vou falar um pouco sobre o resumo. O livro conta a história de Joaquim Soares da Cunha, que logo começou a ser chamado por Quincas Berro d'Água. Esse apelido se deu devido a um dia ele ter bebido um copo com um líquido que achava ser uma bebida alcoólica, mas na verdade era água. E então, assim que ele bebeu, ele soltou um grito de água! E todos caíram na risada e desde então o seu apelido ficou sendo Quincas Berro d'Água. Aos 50 anos de idade, ele tinha uma vida respeitável, porém ele começou a se sentir meio sufocado devido a ser lotado de formalidades, o que ele considerava ser vazio e inútil. Além disso, o seu trabalho já não estava mais lhe satisfazendo. Com isso, ele se aposentou no serviço público em que trabalhava e abandonou sua família, seus amigos, sua integridade e seus princípios para cair no alcoolismo, na jogatina e na vagabundagem. Quincas era o orgulho dos amigos e vergonha para sua família. Ele era conhecido como o Rei dos Vagabundos e considerado o maior cachaceiro da cidade. A obra fala sobre as 2 ou até 3 mortes de Quincas. Como isso é possível, não sabemos, nós vamos descobrir agora. A primeira seria moral, que acontece quando ele decide deixar de ser um homem respeitável para viver na malandragem, na vadiagem e, é claro, no alcoolismo. Sua segunda morte, também considerada a primeira morte oficial, acontece quando seu corpo é descoberto por uma amiga em um cômodo assim, imundo. Seus familiares são informados e sua filha Wanda, com a intenção de recuperar a honra do pai, decide fazer um velório formal, vestindo seu pai com boas roupas, ou seja, com terno. No caixão, Quincas possui um riso no rosto, dando até para imaginar que ele ainda não estaria morto. Com sua segunda morte, a família pôde finalmente viver seu luto, mas só na aparência, galera? Pois na realidade eles estavam aliviados, já que a filha Wanda, o genro Leonardo, a tia Marrocas e seu irmão caçula Eduardo já não precisam mais carregar o fardo da desonra perante a sociedade. À noite, os 4 companheiros de farra de Quincas, que também eram seus melhores amigos, Curió, Negro Pachinha, Cabo Martim e Pé de Vento, chegam ao velório e tanto eles quanto sua amante, Quitéria do Olho Arregalado, ficam desolados com a morte de seu amigo. Os companheiros de Quincas começam uma bebedeira no velório em nome do amigo, mas, gente, eles o sequestram e decidem dar um passeio com o defunto pela cidade
em uma última noite de farra com o amigo. No final, eles entram em um barco no mar, porém, devido a uma grande tempestade que surgiu de repente, o corpo de Quincas cai na água e afunda. Esta seria a sua segunda ou terceira morte definitiva. E no final do livro, nós temos a seguinte frase: mas quem poderia ouvir direito no meio daquele temporal? Segundo um trovador do mercado, passou-se assim. No meio da confusão, ouviu-se Quincas dizer: me enterro como entender, na hora que resolver. Podem guardar seu caixão para melhor ocasião. Não vou deixar me prender em cova rasa no chão. E foi impossível saber o resto de sua oração. E este é o final do livro. Agora falando sobre o autor e o filme, o autor Jorge Amado, ele nasceu em 1912 em Itabuna, Bahia, e seus pais eram fazendeiros de cacau, e ele foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Sobre temas e características das obras dele, novamente tinha um forte regionalismo, sempre valorizando as classes mais baixas e retratando os costumes populares, e também com essa linguagem mais popular, mais simples, para alcançar todos os públicos. Como já foi dito, ele colocava muitas críticas sociais em forma de lirismo também nas suas obras, que normalmente eram romances na Bahia, o estado que ele nasceu e cresceu, mostrando a realidade dos proletários e da vida na cidade de Salvador, como, por exemplo, é o caso de Suor, O País do Carnaval e Capitães na Areia. Também ele fazia muitos romances ligados ao ciclo do cacau, já fazendo referência aos seus pais, como pode ser visto nos livros Cacau e Terras do Sem Fim, e também fazia muitas crônicas de costumes, como, por exemplo, Jubiaba e Mar Morto. Indo para as curiosidades dele, nós temos em primeiro lugar que ele foi o quinto ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras em 1961. Ele também recebeu vários prêmios, com destaque para o Prêmio Camões, que ele recebeu em 1994, e o Prêmio Jabuti, que ele recebeu em 2 anos, 59 e 95. Além disso, ele recebeu dezenas de outros prêmios, até mesmo internacionais, como o Prêmio Stalin da Paz, que depois foi nomeado de Prêmio Lenin da Paz. Ele também recebeu a Medalha de Ouro Simão Bolivar em 97. Uma outra curiosidade bem legal é que quando ele tinha 14 anos, ele foi um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, que era formada por um grupo de jovens artistas que queriam renovar a literatura baiana para uma arte mais moderna, com crítica social e realismo, antecedendo ainda o modernismo. Outra é que em 1931 ele foi aprovado na Faculdade de Direito na Universidade do Rio de Janeiro, e foi também quando ele publicou o seu primeiro romance, O País do Carnaval, e ele tinha apenas 19 anos. E em 35 ele se formou na Faculdade de Direito, mas ele nunca chegou a trabalhar com isso. Também vale citar que ele se casou 2 vezes e teve 3 filhos. O João Jorge e a Paloma no segundo, e a filha Eulália no primeiro casamento, que infelizmente acabou morrendo com 14 anos por causas desconhecidas. O Jorge Amado ele também foi um autor muito polêmico, sendo que em 33 ele lançou o segundo livro dele, chamado Cacau, que por certos pensamentos socialistas na obra foi apreendido por policiais. Já entre 1936 e 1937, ele foi preso por se opor ao Estado Novo. E em 41 e 42, por causa da sua militância comunista, ele foi obrigado a se exilar em outros países, morando na Argentina, Uruguai, França e República Tcheca. E quando ele estava desembarcando em Porto Alegre, ele foi preso novamente, sendo proibido de sair das terras de Salvador. E aí, em 45 e 46, ele começou a se envolver com a política e se candidatou a deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, PSB, na qual ele foi eleito, mas o seu mandato durou só de 1946 a 1947, porque ele foi suspenso por alegação de ilegalidade do partido. Ele também, por muito tempo, viajou pelo mundo inteiro, pela Europa, China, Mongólia, chegando até a escrever um livro chamado Mundo da Paz, em que ele faz referência aos países socialistas que ele visitou. A gente consegue ver aqui nas imagens à direita, além da propaganda política, o livro O Mundo da Paz, e também que ele iniciou o livro escrevendo União Soviética e Democracias Populares.
E aí, mudando mais de assunto, a gente também vê a Gabriela Cravo e Canela, que foi escrito em 1958 por ele, que rendeu muitas premiações, sendo adaptado para a TV. E aí já introduz o fato de que o Jorge Amado é o autor mais adaptado da televisão brasileira, na qual ele foi inspiração para várias novelas e minisséries, principalmente da Globo, como Dona Flor e seus dois maridos, Tieto do Agreste e, obviamente, Gabriela Cravo e Canela, também inspirando muitas peças de teatro e cinema. E é um fato também que o Jorge Amado era reconhecido mundialmente, ficando apenas atrás de Paulo Coelho ter as maiores vendas no exterior. Já sobre a morte dele, ele sofreu um edema pulmonar em 96 e logo em seguida ele teve que fazer uma angioplastia para aumentar o fluxo do coração dele. E aí nisso ele passou a levar uma vida cheia de privação e tristeza, porque ele não conseguia mais enxergar direito, por isso tendo muita dificuldade para ler e escrever, e também não podia comer mais nada que ele gostava. E aí em 2001 ele foi internado com uma crise de hipoglicemia e teve uma fibrilação cardíaca. Ele foi liberado, acabou voltando para casa, mas passou mal novamente e acabou morrendo no dia 6 de agosto, em Salvador, aos 88 anos de idade. Mas mesmo com a sua morte, suas obras continuaram atemporais, como já foi visto, com vários exemplos como Gabriela Cravo e Canela, mas também o diretor Sérgio Machado, em 2010, lançou o filme de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, contendo muitos atores brasileiros muito famosos, como a Mariana Ximenes, o Paulo José, a Marieta Severo, o Milton Gonçalves e o Vladimir Britia. A gente tem umas curiosidades aqui sobre o filme, em que ele foi filmado completamente no Salvador. Ele teve um orçamento de 6,5 milhões de dólares, mas mesmo assim ele teve uma baixa bilheteria com um pouco mais de 170 mil ingressos vendidos. Mas mesmo assim ele ganhou 2 troféus no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro em 2011, em melhor direção de arte e melhor figurino. É importante também destacar algumas das diferenças, que o filme conseguiu se manter bastante verdadeiro ao livro, mas mesmo assim a gente teve como, por exemplo, o próprio Quincas, ele conta a história dele usando as memórias, já morto, do seu último dia, que é diferente da obra, em que é narrado em terceira pessoa com narrador onisciente. Essa diferença fez com que o público sentisse mais a proximidade com a história e com o próprio personagem Quincas Berro d'Água. E no filme, ao contrário do livro, quem descobre a primeira morte oficial é um amigo que vai visitá-lo por causa que estava chocado pelo fato dele não aparecer na noite passada na própria festa de aniversário de 72 anos, o que também é uma mudança porque no livro ele tinha 60. E a gente também tem um novo personagem, que é o delegado de polícia, o delegado Moraes, que ele investigou o desaparecimento do corpo e ajudou na narrativa, o que acabou dando pro filme várias cenas cômicas e de perseguição policial, e também ajudou no desenrolar mais rápido. E é isso, muito valeu por assistir até aqui, e falou. Água! E foi aí que ele começou a ser chamado por Quincas Berro d'Água. Eu não vou dar conta de gravar esse não. Ai, meu Deus.